8. 1 Reis 17, a partir do verso 8. O texto sagrado, o texto da palavra do Senhor, nos diz o seguinte: então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Meus irmãos, dá uma olhada no texto. Olha para o texto. Olha para o texto. O texto começa dizendo assim: então, a palavra do Senhor veio-lhe dizendo. Esse então, Márcio Felipe já colocou aqui na tela, esse então é muito importante. Uma simples palavra que nós não podemos deixar de observar. Nós estamos aqui para analisar, expor, mastigar cada palavra inspirada pelo Espírito Santo no texto sagrado das Escrituras. O texto começa dizendo então. Quando ele começa com então, há aqui um elo que conclui a história anterior e inicia a história seguinte. Esse então, ele conclui a história anterior e aponta para a continuidade da história que vem. Este então, ele faz uma conclusiva acerca do que havia acabado de ser dito para mostrar o que vai se descortinar daqui para frente. E o que acabou de ser dito? Nós fechamos o estudo da semana passada no verso 7. Então, volta lá no verso 7, só para a gente entender o então. O verso 7 diz que, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te, vai a Sarepta. Veja bem, esse então, ele faz a ligação a partir do ribeiro que secou. Elias estava lá em Querite, naquele treinamento avançado para dias difíceis, foi o nosso estudo da semana passada, você lembra? E naquele treinamento para dias difíceis, em que o Senhor o ensinou a depender, a confiar, a agir, e desta maneira ele se dispõe a ser alimentado pelos corvobóis, e comia pão e carne 2 vezes por dia, e se alimentava da água do ribeiro, mas aí o verso 7 diz, então o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca na nossa vida, as coisas se complicam. Olha, parece que a gente perde o chão. Quando o ribeiro seca na nossa vida, a gente passa a reclamar com Deus muitas vezes, a gente questiona onde está Deus, só que a gente não vê Elias fazendo isso, porque ele tinha consciência de que a mão do Senhor estava com ele. E quando o ribeiro secou, lembrem-se que mesmo quando o ribeiro seca, Deus continua no controle. Por isso o texto diz, então a palavra do Senhor veio. Quando o ribeiro secou, aquilo não foi novidade para Deus, aquilo não surpreendeu Deus. A seca do ribeiro não foi um contrapé em Deus. Ao contrário, Deus estava e continuou, e ainda hoje continua, no controle de todas as coisas. Preste atenção nisso, porque o ribeiro seco não invalida as promessas de Deus. O ribeiro seco não invalida os propósitos de Deus. E o ribeiro seco não invalida a provisão de Deus. Nem as promessas, nem os propósitos e nem a provisão. Porque Deus é mais, Deus está acima, Deus está além de todas as coisas. Após aquele treinamento para dias difíceis em Querite, Deus continua dirigindo a história e a vida de Elias, cuidando dele e provendo todas as coisas para ele. O então, aí no início do verso 8, este então nos indica que Deus nunca erra, que Deus nunca é surpreendido, que Deus nunca dá um ponto sem nó. Deus sabe onde Elias estava, exatamente no momento em que o ribeiro seca. E mesmo diante daquela situação em que ele estava, Deus era sabedor e Deus estava cuidando dele. E estando Deus no controle, Deus conduz a história, ele é Deus sobre tudo e ele é Deus sobre todos. Então,
Percebe a conclusão? Então veio a palavra do Senhor a Elias novamente, dizendo, percebe? Os irmãos conseguiram entender como que este então traz uma conclusão tão bonita de que, apesar das circunstâncias desfavoráveis do ribeiro seco, e nós enfrentamos também lutas e situações desfavoráveis nas nossas vidas, nesse tempo presente que estamos vivendo, quantas lutas, quantas situações difíceis, quantos ribeiros que se secam, mas Deus continua no controle. Então, percebem que ele dá continuidade, ele está agindo. Então a palavra do Senhor veio-lhe. Olha, esta segunda expressão também é muito importante. A palavra do Senhor veio-lhe a palavra do Senhor. Olha, nós estamos olhando aqui palavra por palavra do versículo 8. Põe os olhos aí na sua Bíblia para você acompanhar cada detalhe da Escritura. Veio-lhe a palavra do Senhor. Que coisa! Deus continua falando com Elias, mesmo com o ribeiro seco. O ribeiro seco não emudece Deus. Interessante que Elias também continua ouvindo a voz de Deus. O ribeiro seco não ensurdece Elias para a voz de Deus, para a palavra de Deus. Deus continua falando com ele, mesmo na circunstância mais adversa, e ele continua ouvindo Deus, mesmo na circunstância mais adversa. E eu acho bonito que Elias, ele ouve e ele é obediente à palavra de Deus. A gente vai falar mais sobre essa obediência. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo, verso 9, vamos lá, verso 9, levanta-te. Olha bem, o Elias estava lá em Querite, ele estava lá em Querite. Aí a palavra do Senhor, depois que o ribeiro seca, vem para Elias e diz assim, Elias, levanta-te, levanta, meu filho. Apesar daquela situação difícil, complicada, delicada, não era tempo de ficar assentado, murmurando, lamentando, questionando, especulando, choramingando. Não. A palavra de Deus para Elias é levanta-te. Há algumas traduções que dizem dispõe-te. Não é tempo de a gente ficar braços cruzados, enfiado debaixo da mesa, enfiado debaixo das cobertas, chorando, reclamando, sentado no sofá, murmurando, queixando de Deus, queixando do pastor, queixando dos irmãos, queixando da mulher, queixando do marido, queixando de todo mundo. A palavra de Deus vem para Elias e diz assim, Elias, o ribeiro secou em Querite, levanta-te, levanta essa cabeça, Elias, ergue os olhos para o céu, levanta e anda, levanta e dispõe-te, põe-te a caminhar, vamos ao caminho, vamos à luta, não desanime, levanta, Elias, o ribeiro secou aqui, mas eu sou provedor em outros lugares, levanta e vai para onde eu estou te mandando. Os irmãos percebem? Eram dias difíceis na vida de Elias, mas a palavra de Deus para Elias é, levanta-te e anda. Eu me lembro da expressão que Deus usou para o povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho, na saída do Egito. Lembra dessa história? Lá em Êxodo, capítulo 14, e no verso 15, Moisés diz a Deus assim, Senhor, olha aí, está todo mundo à nossa volta, na frente ao mar, atrás está o exército de Israel, para onde é que nós vamos? Nós estamos presos, nós estamos, caímos numa armadilha. O que é que Deus disse ao povo? Vocês lembram? Deus disse assim, lá em Êxodo 14, 15, diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. Nós precisamos marchar. Nós precisamos nos levantar e andar. Não adianta, meus irmãos, ficar, usando uma expressão popular aqui, ficar chorando o leite derramado. Ficar contando as migalhas que caíram. Ficar lamentando o que aconteceu. Reclamando, questionando, fazendo as resenhas, os questionamentos, as especulações. Não adianta. A palavra de Deus veio para Elias e disse assim, levanta, Elias, levanta, vamos à luta, vamos em frente, vamos caminhar. E sabe quanto tempo que era?
de Querite, e ele diz assim, vai a Sarepta, não é isso? Levanta-te, vai viver em Sarepta. Sarepta era um outro lugar, eu vou explicar daqui a pouco, e ficava a mais ou menos 150 quilômetros de Querite. 150 quilômetros. Não é uma viagem perto. Ainda hoje de carro, você pegar um carro para viajar 150 quilômetros, não é qualquer pessoa que vai a qualquer hora. Mas também não é nenhum fim do mundo você pegar um carro e viajar, ou um ônibus e viajar 150 quilômetros. Mas se você pensar que Elias fez aquela viagem a pé, aí o cenário muda. 150 quilômetros a pé já é uma bela de uma caminhada. Agora tem um detalhe. Elias havia proferido o juízo de Deus sobre Acabe e disse que não iria chover sob a sua palavra até que ele mandasse chover. Acabe estava furioso com Elias. Lembra de Acabe? Lembra de Jezabel? Lembra daquela turma ruim lá que estava perseguindo Elias? Seguidores de Baal, aquela turma complicada. Acabe estava doido para achar Elias. Nós vamos ver num texto mais na frente que Acabe estava louco, caçando à procura de Elias. E quando Deus tira Elias da beira do palácio e leva para Querite, é para esconder. Eu disse isso semana passada. Era para preservar, era para proteger. E agora Deus manda ele fazer uma viagem de 150 quilômetros a pé, que além de distante, era perigosíssima, porque ele estaria exposto diante do exército de Acabe, que o procurava furiosamente. Mas ele vai. A palavra de Deus é: levanta-te e anda, levanta e vai. Sem covardia, sem ficar murmurando, sem ficar lamentando. E Elias se dispõe a caminhar. E ele vai a Sarepta, e ele anda os 150 quilômetros, e Deus o protege naquela viagem. Ah, irmãos, Deus faz a mesma coisa conosco. Deus, às vezes, nos manda a lugares perigosos, mas Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, a sua bondosa mão está sobre nós. Elias saiu de Querite. Vocês se lembram o que é Querite? Ah, tá vendo aí a importância de anotar? Eu falei semana passada o que é Querite. Querite é uma palavra hebraica que significa cortar, colocar no tamanho certo, aparelhar a madeira, aplainar a madeira. E quando Deus manda Elias para Querite, você pode anotar aí, puxa uma setinha na sua Bíblia, anota isso, Querite, aplainar a madeira, aparelhar a madeira. Deus manda Elias para Querite porque Deus queria aparelhar Elias. Deus queria amoldar Elias para que ele fosse o homem de Deus. Mas agora ele manda Elias de Querite para Sarepta. Você sabe o que significa Sarepta? Olha que interessante. Sarepta é uma antiga cidade costeira fora dos limites de Israel e que pertencia a Sidônia. O texto diz aqui território de Sidom. Na costa mediterrânea do Líbano, onde hoje, atualmente, existe ali um sítio arqueológico de Sarepta, que se localiza num distrito libanês. Era um território fenício, cerca de 18 quilômetros ao sul de Sidom. E Deus manda Elias para Sarepta. A palavra Sarepta vem do hebraico, que significa, na sua etimologia, fornalha de fundição. É como se Deus quisesse mandar Elias para a fundição. Fundir é quando você refina o ferro, o metal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um forno ali na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, aqueles fornos que ficam acesos o dia inteiro, e ali o aço ele é derretido e resfriado, para tomar a forma, para ser amoldado, para tirar as impurezas, para purificar o aço, para que o aço tenha a resistência necessária para a sua utilização. Deus manda Elias de Querite, que era o lugar de aplainar a madeira, para Sarepta, que era a fornalha de fundição. Deus queria amoldar o caráter de Elias em Sarepta. Deus queria refinar o seu caráter na bigorna da provação e do sofrimento. E talvez esse nome, Sarepta, se devesse até às atividades de fundição de metais que existiam ali naquele lugar. Mas preste atenção.
Depois de aparelhar e amoldar Elias em Sarepta, Deus quer levá-lo, aliás, em Querite. Depois de aparelhar e amoldar Elias em Querite, Deus quer levá-lo a Sarepta, a fornalha de fundição, para refinar, moldar o seu caráter, a sua estatura de homem de Deus, a sua fé, a sua coragem. Deus queria refinar, amoldar Elias para que ele fosse o grande homem de Deus, para enfrentar as lutas que ele viria a enfrentar depois. Eu já disse isso semana passada, vou repetir. Quando o capítulo 17 começa, olha lá no capítulo 17, verso 1, como que Elias é apresentado. No verso 1, como que Elias é apresentado? Lê aí na sua Bíblia para mim, fala para mim. Elias, o tesbita, simplesmente isso. O homem que nasceu em Tisbé. Agora, no verso 24, quando o capítulo 17 termina, ele é apresentado, olha lá, como o homem de Deus. Elias deixa de ser apenas o tesbita para ser o homem de Deus. E sabe o que é que está entre o verso 1 e o verso 24? O treinamento para dias difíceis em Querite, lugar de aplainar, e o treinamento avançado em Sarepta, o lugar de fundição, de purificação do aço para resistência máxima nos dias que viriam. Deus é maravilhoso. É isso que Deus faz com a gente também. Ele nos permite passar pela prova. Meu irmão, minha irmã, Deus nos permite passar pela prova, porque Ele quer nos preparar para dias mais frutíferos que virão. Só que muitas vezes esses dias mais frutíferos são também dias de lutas, dias de dificuldades, mas o Senhor nos forja, Ele nos amolda, Ele nos purifica na fornalha da fundição de Sarepta, do sofrimento, das lutas, das adversidades, para que eu e você sejamos homens e mulheres melhores, homens e mulheres de Deus. Volta lá para o verso 9. Levanta-te, vai em Sarepta, território do Sidom, porque ordenei ali uma viúva que te sustente. Olha só outra coisa complicada aqui. Uma viúva para sustentar Elias. Meus irmãos, isso era vergonhoso para Elias. Ser sustentado por uma viúva. Na verdade, era Elias quem deveria ajudar a viúva. Era Elias quem deveria sustentar as viúvas. Mas, ao contrário, Deus quebra o orgulho de Elias. Deus quebranta o coração de Elias na fundição de Sarepta, fazendo com que ele fosse ser sustentado por uma viúva. Ele quer quebrar o orgulho de Elias, como ele quer quebrar o meu orgulho também, e o seu também, meu irmão, minha irmã. Deus queria mostrar para Elias, e ele quer mostrar para nós hoje, que a provisão e o cuidado vem dele. É ele quem provê, é ele quem cuida de mim, de você, de Elias e de todos nós, independentemente das circunstâncias. Deus manda Elias para Sarepta a fim de demonstrar a sua provisão a ele, àquela viúva que a gente vai ver e ao filho da viúva. Quando tudo parece dar errado, Deus manda uma provisão abençoadora. Porque eu quero dizer para você, Deus é o Deus de maravilhas. Deus faz maravilhas. Repita comigo aí, junto com a sua família, em casa, aí no sofá, onde você está, diga comigo, Deus faz maravilhas. E eu vou fazer 3 perguntas para responder rapidamente a essas 3 perguntas com 3 respostas. Por que é que Deus faz maravilhas? Ou quando é que Deus faz maravilhas? Em primeiro lugar, Deus faz maravilhas quando parece que chegou o fim. Olha o verso 10. Olha aqui comigo o verso 10. Então partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, verso 12, acompanhe aí na sua Bíblia, acompanha, olha para a sua Bíblia. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija.
Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois nós morreremos. Quando é que Deus faz maravilhas? Quando parece que chegou ao fim. Quando parece que deu tudo errado. Quando parece que não tem mais jeito. Aí que Deus age e faz maravilhas. Elias já tinha experimentado isso lá em Querite. E agora, novamente, em Sarepta. Talvez Elias tenha ficado meio constrangido, porque ele esperava, bom, já que Deus vai mandar que uma viúva me sustente, deve ser uma viúva rica, uma viúva abastada, uma viúva de um grande fazendeiro, um grande comerciante, que vai ter condições de me ajudar, de me sustentar. É constrangedor para mim ser sustentado por uma viúva, mas por uma viúva rica, tudo bem, ainda vai. Agora, quando Elias chega em Sarepta, ele percebe que aquela viúva era uma viúva pobre, paupérrima. Ela e o filho estão a ponto de morrer de fome. Não havia mais esperança, não havia mais vida, não havia mais mantimento, não havia mais provisão, não havia mais nada. Elias chega e pede um copo d'água. Pedir água era honroso, não tinha problema nenhum. Aí ele, meio sem jeito, disse assim, traz também um pedaço de bolo ou um pedaço de pão, dependendo aí da sua tradução. E ela diz assim, olha, não tem mais nada. Eu estou indo aqui pegar esses 2 gravetos para acender o fogo de lenha, e eu vou acender esses 2 gravetos para cozinhar o restinho de farinha que tem, e o restinho do azeite que tem. Vou fazer um bolinho com essa farinha, com esse azeite, vou assar e vou comer junto com o meu filho, e depois nós vamos morrer. O projeto daquela mulher, o planejamento daquela mulher, olha que coisa. O planejamento dela era pegar os gravetos, assar o último pedacinho de bolo com aquele restinho de farinha e de azeite, comer com seu filho e esperar a morte chegar de fome. Não havia mais esperança. Eu vou fazer o restinho que tem, vou comer e vou ficar sentado esperando a morte minha e do meu filho. A esperança acabou. Chegou o fim, o fundo do poço. E é para lá que Deus manda Elias. Deus ainda manda Elias. Será que para ser um peso a mais para aquela viúva, ela que não tinha nem para ela, nem para o filho, teria agora que sustentar Elias? Mas, irmãos, preste atenção, quando chega ao fim, Deus faz maravilhas, amém? Olha aqui, quando não tem mais esperança, quando não tem mais jeito, quando não tem mais o que fazer, Deus faz maravilhas. E aqui está a grande lição desse texto. Deus surpreendeu a todos. Deus surpreendeu Elias, Deus surpreendeu a viúva, Deus surpreendeu o filho da viúva, Deus ainda hoje surpreende a mim e a você, porque ele salva Elias, ele provê para Elias, para a viúva e para o filho da viúva. Elias se tornou um instrumento de Deus para abençoar aquela mulher. Elias se tornou um instrumento do Senhor para trazer esperança para aquela mulher. Quando tudo parecia que chegou no fim, nós vamos fazer o último pedacinho de bolo, comer e morrer. Deus fez maravilhas. E preste atenção, Deus tira Elias lá de Querite. Deus faz Elias, primeiro, Deus seca o ribeiro de Elias para fazer Elias sair de lá. Deus faz Elias andar 150 quilômetros, correndo um risco tremendo. Deus faz Elias depender de uma viúva, vergonhosamente para ele, para Elias. Porque em tudo isso Deus tinha um propósito. Deus queria, na verdade, abençoar aquela viúva por intermédio de Elias. Deus faz Elias caminhar 150 quilômetros. Ele não entendia nada. Presta atenção, porque às vezes Deus faz a gente fazer coisas. Deus nos manda a gente fazer coisas, levantar e andar, que a gente nem está entendendo por quê, mas Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para abençoar outras pessoas que nós nem conhecemos e nem entendemos. E nós achamos que eles vão nos abençoar, quando na verdade nós é que seremos bênção para eles. A grande lição aqui é essa. Elias se torna instrumento de Deus para abençoar aquela mulher, para trazer esperança para ela e para o filho dela. Mesmo quando tudo parece que chegou ao fim, Deus faz maravilhas. Em primeiro lugar, Deus faz maravilhas
quando parece que chegou o fim. Segundo lugar, Deus faz maravilhas quando agimos por fé. Deus, quando é, pastor Samuel, que Deus faz maravilhas? Deus faz maravilhas quando agimos por fé. Olha os versos 13 e 14. Olha aí na sua Bíblia, olha na sua Bíblia. Então Elias lhe disse: não temas, mulher, não temas. Vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando é que Deus faz maravilhas? Quando agimos por fé. A primeira palavra para Elias agora é: não temas, mulher. A primeira palavra de Elias para a viúva, depois que ela revela os planos de morte, a palavra de Elias é: não temas. Olha o verso 13. Não temas. Sublinha no verso 13. Não temas. Não temas. Parece que chegou no fim, mas Deus faz maravilhas. Não temas. Agora precisamos agir por fé. E agir por fé exige coragem. Agir por fé é ver o invisível. Tem gente que só vê o visível e só age vendo o visível. Ver o que é visível, todo mundo vê. Nós precisamos ver o invisível pela fé. Isso é viver por fé. Isso é agir por fé. Pois se eu preciso comprar um remédio que custa R$1.000 e eu tenho R$1.000 aqui na carteira, eu preciso de fé. É só ir lá e comprar e acabou. Mas quando eu preciso comprar um remédio que eu não tenho nada, e eu oro a Deus, e eu vou, e Deus vai me dar Deus vai abrir a porta, e eu ajo por fé, e Deus manda os recursos e provê todas as coisas. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos aprender com Elias a agir por fé, a ver o invisível. Agir por fé é mover o sobrenatural. Tem um canto que a gente canta assim, é mover o sobrenatural. Tem gente que só move o natural, tem gente que só depende do natural, o médico, o remédio, o emprego, o político, o diploma, o carro. Nós precisamos depender do sobrenatural de Deus, do extraordinário que só Deus pode fazer na nossa vida. Só Ele, mais ninguém. Aí Elias diz assim: faz o seguinte, só tem um pouquinho, né? Pode fazer o bolinho para você e para o seu filho, igual você está dizendo. Pode fazer. Você vai fazer o bolinho para você e para o seu filho. Fique tranquila. Mas antes, faz um pedaço de um bolo pequeno e traz aqui para mim. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode acreditar. Pode confiar. Confia no Senhor. É a palavra do Senhor. Fica tranquilo. Vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Deus está mandando. Você vai fazer o bolo para você e para o seu filho, mas primeiro faz para mim e traz aqui, porque há uma promessa. O Senhor já prometeu, e a palavra do Senhor não pode falhar. A palavra de Deus nunca falhou. A palavra de Deus nunca falhará. E a palavra de Deus, no verso 14, para ela, para aquela mulher, para aquela viúva, e para Elias e para o filho dela, era: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite não faltará. A farinha não vai acabar e não faltará azeite, porque o Senhor prometeu e Ele jamais falhará. Nós precisamos aprender, e Deus quer nos treinar da mesma forma que Deus treinou Elias, porque nós estamos acostumados a ver com os nossos olhos humanos, o material, o visível. Mas no treinamento da fundição de Sarepta, em que Deus trabalha o nosso caráter, a nossa fé, a nossa estatura, a nossa visão espiritual, Deus quer fazer de mim, de você, homens e mulheres de Deus, espirituais, que agem por fé e que veem o invisível pela fé, movendo o sobrenatural da palavra de Deus, que nunca falhou e nunca falhará. Deus queria treinar Elias a viver pela fé. E Deus quer treinar também a mim e a você a vivermos pela fé. Irmãos, nós fazemos contas e mais contas e mais contas. Eu não sou contra fazer conta, tanto é que eu fiz uma faculdade de ciências contábeis. Mas a contabilidade de Deus é diferente. Um punhado de farinha
e um pouquinho de azeite, para Deus, são suficientes para dias e meses e temporadas. Aos olhos humanos, aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite dava só para uma última refeição, dava só para um dia. Mas para Deus, aquele pouquinho de farinha e azeite era suficiente para um tempo grande em que ele sustentaria Elias, a viúva e o filho da viúva. A contabilidade de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. 5 pães e 2 peixinhos, para nós, alimenta uma família. Agora, para Deus, para Jesus, alimenta multidões. Para Deus, o maná vai cair do céu pela palavra, pela promessa, pela provisão do Senhor todos os dias. Deus queria treinar Elias para viver pela fé. Deus queria treinar Elias para dar passos de fé. Deus estava preparando Elias para o exercício de fé que exigiria muito maior coragem, força, e por isso ele estava fundindo Elias na fundição de Sarepta para retirar a impureza, amoldar e dar ao aço a maior resistência para todas as coisas. Contra as circunstâncias, nós devemos viver pela fé. Deus quer fazer a mesma coisa ainda hoje. Ele quer nos treinar, do mesmo modo que ele treinou Elias. Ele quer nos treinar ainda hoje a agirmos pela fé, darmos passos de fé. Quando é que Deus faz maravilhas? Quando parece que chegou ao fim. Quando agimos por fé. Terceiro lugar, para terminar, quando obedecemos. Deus faz maravilhas quando nós obedecemos. Olha aí na sua Bíblia, versos 15 e verso 16. Ela, a viúva, foi e fez conforme a palavra de Elias. Olha que interessante, irmãos. Ela acreditou, ela creu, mas ela obedeceu. Ela agiu. Deus faz maravilhas quando nós obedecemos e agimos em conformidade com a vontade dele. Quando nós estamos em sintonia com Deus, submissos à vontade de Deus e agimos de acordo com a vontade de Deus, em obediência à palavra dele, ele faz maravilhas. A mulher obedeceu. Ela foi, verso 15, fez conforme a palavra de Elias. Ela obedeceu pela fé. Contra o racional, contra a lógica, contra as contas. Apesar das circunstâncias, ela obedeceu. Ela fez conforme a palavra que Deus havia dado a Elias. E sabe o que aconteceu? Olha o verso 15. Assim, esse assim é outra conclusiva. Sabe por que tem o assim aí? Porque ela fez, porque ela obedeceu. Assim, porque ela obedeceu, porque ela fez. Assim, ela, ele e sua família comeram muitos dias. Comeram muitos dias. Elias, a mulher e o filho da viúva foram sustentados pela provisão divina muitos dias. Um punhado de farinha e um restinho de azeite não acabaram. A farinha rendeu. Eu fico imaginando, aquela mulher pegava aquele punhadinho de farinha, virava na vasilha, e quando ela voltava a vasilha para o lugar, ainda tinha farinha. Aí ela pegava de novo, jogava de novo, parecendo que ia acabar, e quando ela voltava, ainda tinha farinha. Aí ela pegava o vidro de azeite, e aquele restinho de azeite que tinha na botija, e quando ela jogava aquele restinho de azeite, o finalzinho, quando ela voltava, ainda tinha azeite na botija. Aí pegava a vasilha de novo no dia seguinte, e jogava como se fosse a última dose, último punhadinho, e quando ela jogava a farinha, e a farinha caía na panela, mas quando ela voltava,
tinha farinha na vasilha. E pegava o azeite, jogava o azeite, mas quando o azeite parecia que tinha acabado, ela voltava, tinha azeite na botija. E a farinha não acabou, e o azeite não faltou, e a farinha não acabou, e o azeite não faltou. E dia após dia, aquela mulher fazia bolo, e assava pão, e aquela mulher se alimentava da farinha e do azeite, que estava quase acabando, mas que nunca acabou, porque a promessa de Deus era: a farinha não faltará na vasilha, e o azeite não faltará na botija, conforme a minha palavra. A promessa do Senhor que não falha, a provisão do Senhor para as nossas vidas que não falha. E eles, diz o verso 15, assim eles foram sustentados, assim eles comeram durante muitos dias. Eles experimentaram a ação extraordinária, sobrenatural, as maravilhas de Deus. Deus fez maravilhas. Pastor Samuel, quando é que Deus faz maravilhas? Quando tudo parece que chegou ao fim. Quando nós agimos pela fé e quando nós obedecemos. Deus faz maravilhas. E nós experimentamos a ação sobrenatural, extraordinária do Deus de maravilhas, porque obedecemos e agimos por fé. Deixa eu terminar. Talvez Deus esteja forjando você na fundição de Sarepta, do sofrimento, das lutas, das dificuldades. O emprego que você não encontra, a sua empresa que às vezes está enfrentando lutas, a enfermidade que demora a vir a cura, o problema na família que às vezes parece que não tem jeito, um filho rebelde, um marido esquisito, uma esposa tola, e parece que a fundição em Sarepta está sendo maior do que eu possa suportar. O apóstolo Paulo nos diz que Deus não nos dá prova além do que podemos suportar. Deus está provando você na fornalha, porque Ele tem grandes coisas para você. Deus está forjando você, seu caráter, sua estatura espiritual na fornalha de Sarepta, porque Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele tem promessas para a sua vida. Persevere, não desista, acredite, haja por fé, obedeça. A farinha não vai acabar na vasilha e o azeite não faltará na botija. O nosso Deus é o Deus de maravilhas e Ele fará conforme a sua palavra. O azeite não faltará, a farinha não acabará. Ainda hoje, sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Ele é a maior provisão de Deus. O Senhor Jesus é o maior presente de Deus para nós, o maior milagre, o maior sobrenatural, extraordinário de Deus já foi realizado quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, é a maior prova da provisão e da salvação de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele está conosco. Ele prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia em Jesus. Viva para Jesus. Dependa de Jesus. Entregue tudo a Jesus. Confie em Jesus. E Ele tudo fará. Que o nosso maravilhoso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.